Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria. Se interessou? Vem comigo que eu te conto muito mais. Bom, galera, a matéria a gente vai encontrar em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Beleza, professor, então eu tenho esses três estados e eles estão constantemente no nosso dia a dia? Exato. Quando você vai tomar um banho, quando você bota água para ferver ou o ar que você respira, esses lugares contêm, por exemplo, o vapor de água. Quando você vai beber um refrigerante, quando você vai tomar aquela aguinha, né, você tem estados líquidos, ou quando ocorre a fundição do ferro, né, quando o ferro se torna líquido, você tem ali o estado líquido da matéria. E você tem um sólido que basicamente é tudo que está ao seu redor, né? A mesa, o celular que eu estou usando para gravar aqui esse vídeo, né? O microfone, o carro, né? Os seus ossos, todos eles estão no seu estado sólido. Mas antes da gente começar a ver cada característica de cada estado físico da matéria, vamos ver primeiro o que é os estados físicos da matéria. Dá uma olhadinha aí. Então, galera, eu coloquei aqui para vocês, os estados físicos fundamentais da matéria são o sólido, líquido e gasoso. O que vai diferenciar um estado físico do outro é a questão da organização das partículas, se elas estão mais próximas umas das outras ou mais afastadas, né? Ou então se elas vão estar mais agregadas, né? Ou menos agregadas, quer dizer que se elas vão estar mais juntas ou mais separadas. A sua agitação molecular também é levada em consideração. Então, quando a gente fala dessas características, a gente está dizendo que ocorre um estado chamado de estado de agregação. E essas mudanças elas vão ocorrer por causa de dois fatores principais. Eu tenho primeiro a pressão e depois eu tenho a temperatura. Quando a pressão e a temperatura começam a variar, eu tenho então a mudança, né? Depois a gente grava um outro vídeo falando sobre as mudanças de estado físico. Hoje a gente vai falar sobre só os estados físicos da matéria mesmo. E também, o que vocês têm que perceber é que quando eu falo de estados físicos da matéria, né, e as suas mudanças, não vai ocorrer uma transformação química e sim física, né? Então todo material que passa por mudanças de estado físico continua sendo o mesmo material. Então água solidificada continua sendo água, H2O, virou líquida, continua sendo H2O, virou vapor, ali ebulição, vai continuar sendo água também, certo? A gente não vai ter nenhuma variação. Agora a gente começa os estados físicos. Eu vou lá para o primeiro slide. Em falar em slide, fiz um slide bem legal aqui para vocês que depois eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição. Então já aproveita, se inscreve no canal para não perder essa oportunidade, esse resumão aí. Vamos lá. Primeiro vamos para o sólido. Dá uma olhada aí. Então olha só, galera, eu trouxe para vocês algumas características dos sólidos. Lembrando que esse conteúdo aqui ele é mais voltado para o nono ano, ali ensino médio. Então você que está lá no sexto ano, que está vendo algumas mudanças de estado físico, talvez fique um pouquinho complicado, mas aqui é voltado para o nono ano. Então, características gerais aqui dos sólidos. Forma e volume são constantes, então quando você tem um sólido, por exemplo, eu coloquei ali o gelo para vocês, né, o seu volume, né, e a sua forma, ela vai ser constante enquanto ele permanecer nesse estado, tá? As ligações entre os átomos dos sólidos, elas são bem unidas, elas são bem rígidas, elas vão ser bem organizadas e basicamente não há movimento. O máximo que pode acontecer é elas vibrarem ali no mesmo local, tá? Então essas características gerais. Outras são elasticidade, que é a capacidade de deformar e voltar à sua forma original. Então a gente tem, por exemplo, molas, borrachas. Se a gente pegar uma mola, uma borracha, acho que eu tenho um elástico aqui. Se eu pegar aqui ó, o elástico é um sólido, ele é molinho, mas ele é sólido. Então, ó, eu estico o elástico, ele vai voltar. Então, elasticidade. Alguns tipos de sólido têm essa capacidade. As molas também, né, quando elas são deformadas, elas são comprimidas, né, elas também depois conseguem voltar para o seu tamanho original. A próxima característica que a gente vai ter ali é a fragilidade. Exatamente, alguns sólidos eles são mais frágeis. Esses sólidos eles têm uma capacidade de se romper muito mais facilmente. Eu coloquei ali como exemplo para vocês o grafite. Se você comprimir o grafite, né, apertar ele vai se quebrar, né? Então ele vai ser um sólido mais frágil. A gente tem vários tipos de fragilidade, né, entre os sólidos. Outra característica bem marcante que a gente tem ali é a dureza, né? A resistência a ter a sua superfície riscada.
Ou seja, né, a gente tem vários tipos de sólidos e a gente sabe que um vai riscando o outro. Ou seja, né, o sólido mais duro vai riscar sempre aquele mais mole. Então, se você pegar um giz, por exemplo, um giz de quadro, e você pegar uma pedra, um granito, para riscar o giz, né, se você colocar os dois em atrito, quem vai ser riscado vai ser o giz. Porque o giz, apesar de ser um sólido, ele tem uma dureza menor, mais baixa, certo? Próxima característica, resistência. Os sólidos têm a capacidade de suportar uma força sem se romper. Então todo sólido vai ter isso. O ferro, por exemplo, é muito resistente. Coloquei aí para você o exemplo das pontes, né? Existem várias pontes espalhadas pelo mundo que são feitas de ferro e são extremamente resistentes. Outra característica interessante dos sólidos é a questão da flexibilidade, né? Que é a capacidade de se dobrar sem se romper. Então eu tenho ali o papel. O papel é um sólido, então se eu pegar o papel, dobrar uma vez, dobrar a outra, ele não vai se romper. A mesma coisa o alumínio. Se você pegar uma latinha de alumínio ou pegar um pedaço de alumínio, né, em fio, você pode entortar ele, né, deformar ele, mas ele não vai se romper. Então alguns sólidos também apresentam essa característica. E por último, e nunca menos importante, ductibilidade. Ou seja, a capacidade que os sólidos têm de se tornar fios. A gente tem, por exemplo, o ouro e o cobre que tem essa capacidade. Beleza, galera. Então essa aqui foi um apanhado geral dos sólidos. Vamos partir agora para os líquidos. Então dá uma olhadinha aí na figura. Características gerais dos líquidos. Forma variável e volume fixo. Ou seja, independente do recipiente que você colocar a água, ele vai adquirir aquela forma, então por isso que a forma é variável. Ele vai ter a forma do recipiente que estiver ali. O seu volume vai ser fixo, então o volume não vai nem aumentar nem diminuir. Se você colocar a água dentro de uma seringa e você apertar, ela não vai se comprimir, ela não tem essa característica. Depois ela tem ali moléculas mais afastadas do que nos estados sólido, né? Por exemplo, então ali, enquanto no estado sólido estava lá bem organizada aquelas moléculas que compõem a matéria, aqui no estado líquido essas moléculas já estão bem mais afastadas, já estão se movimentando, a mobilidade delas é muito maior. E a força de atração entre as ligações dessas partículas vai ser intermediária, vai ser um pouco mais fraca do que era lá nos sólidos. Tá? E como eu falei para vocês, ela não pode ser comprimida e elas vão adquirir a forma do recipiente que elas vão ter. E também ali tem baixa organização. Segunda característica dos líquidos, né? No caso da água é bem visível, então a gente tem a tensão superficial, né? Que é uma camada superficial de um líquido que se comporta como se fosse uma membrana elástica, devido a essa ligação que tem, né? Dessa forte ligação que tem entre as moléculas de H2O. E essa ligação ela é tão forte, tão resistente, que ela permite até sustentar determinados objetos e seres vivos em cima dela. Então pode ser que a folha, alguns insetos, um alfinete, você consegue colocar em cima da água sem que ele quebre essa tensão superficial. Depois a gente tem ali volatilidade, né, que é a tendência dos líquidos de evaporar. Existem vários tipos de líquidos. O álcool, por exemplo, é um líquido assim como a água, porém a volatilidade do álcool é mais baixa, né? Então ele precisa de uma temperatura menor para que ele se torne um gás. A água já precisa de uma temperatura um pouco mais alta, então a gente diz que o álcool é mais volátil do que a água. E ali por último, lá em cima, a gente tem viscosidade. Temos vários tipos de líquido. E o que vai diferenciar uma das características, né, que diferencia um do outro é a questão da sua viscosidade, né, que é a resistência ao escoamento. Então, o mel, por exemplo, né, como ele é muito mais viscoso do que a água, então ele forma aquele fio, né, ele é um pouco mais grosso. A água já é muito mais fluida, né? O óleo também tem uma viscosidade um pouco maior do que a água, por exemplo. O álcool já tem uma viscosidade muito parecida com a da água. Então essas foram algumas características do líquido. Bora ver agora o estado gasoso. Então dá uma olhadinha aí. Características principais do nosso estado gasoso. Forma e volume são variáveis, então eu tenho vários tipos de gases, né? Gás carbônico, gás nitrogênio, gás hélio, gás nitrogênio, vários tipos de gases. E esses gases, eles têm forma variada e volume variado. Como assim, professor? Vamos supor que eu tenho uma seringa, certo?
e eu coloquei o dedinho na ponta da seringa e eu puxei o êmbolo dessa seringa, eu puxei a parte de trás. Eu consigo fazer com que aquelas moléculas que compõem aquele gás se afastem um pouco mais, né? Então ela vai ter uma forma variada. E o seu volume também vai ser bem variado conforme o local que ele vai se encontrar. Você tem ali, depois eu vou falar sobre duas características bem interessantes, que é a expansibilidade e a compressibilidade dos gases, tá certo? A questão da movimentação, nem preciso falar, né? Se no sólido a minha movimentação era fixa, né? Basicamente as moléculas vibrando no seu lugar. No líquido elas já tinham mais mobilidade. Aqui no estado gasoso elas estão super móveis, elas estão se movendo muito rápido. O espaço entre essas moléculas é muito maior. Então a gente tem essas características diferentes uma das outras, né? A movimentação e o afastamento é muito maior entre essas partículas. E não há ligação entre essas partículas, elas ficam soltas, né? E ela vai adquirir a forma do recipiente. Próximo ali, a gente tem expansibilidade, ou seja, as partículas, né, dos gases estão em constante movimento, certo? Então eles estão sempre se movimentando, por isso podem se expandir. Então a mesma coisa, se eu tenho lá a seringa e eu coloquei lá e eu puxei, né? Eu puxei o êmbolo da seringa, eu consigo puxar. Então o ar tem essa característica, né, de se expandir, né, diferente da água que a gente não consegue fazer isso. Outra que é bem interessante, a compressibilidade. As partículas que constituem os gases estão muito afastadas, por isso podem ser comprimidas. Então, o mesmo experimento, se você pegar a mesma seringa e você empurrar o êmbolo dela, colocar ele para frente, a gente consegue empurrar. Então, a gente consegue comprimir esses gases. Se vocês forem ver, o botijão de gás que tem na casa de vocês é um gás comprimido. Então, a gente tem essa característica também, certo? Galera, essa foi a nossa aula sobre estados físicos da matéria. Lembrando que a gente não estava falando especificamente sobre a água, e sim sobre todos os materiais, certo? Aula referente ao 9º ano. Se você curtiu, gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e beijo no coração. Tchau!